Oi, queridos amigos, bem-vindos ao Entre Nós. Entrando um pouquinho antes para checar se está tudo certo, imagem, som. Quem entrar aí, primeiro que entrar aí, me diz se está me ouvindo direitinho. Vamos ver se entra alguém agora. Cadê vocês que não entram aí, meninos e meninas? Hum? Hum. Lúcia Diana, querida, tudo bem? Me diga se você está me ouvindo direito, me vendo direito, que eu entro sempre um pouquinho antes para dar uma testada para ver se está tudo bem, tá? Então, gente, hoje, bem-vindos todos vocês. Estou vendo que o pessoal está entrando aí. Um beijo para todo mundo, boa noite. Aqui nos Estados Unidos, quase 7 horas, 6h58. Aí uma horinha depois, né, no Brasil. Bem, gente, nossa convidada de hoje aqui no Entre Nós é uma jovem psicóloga e estudante da doutrina espírita, Gabriela Mullet. Espero que o nome dela seja assim, depois eu vou confirmar, né? Nome bonito, mas eu não sei se é assim que se pronuncia. Bem, ela tem estudos voltados para oncologia, tanatologia, cuidados paliativos e processo de luto. Em 2020, a Gabi, como é carinhosamente chamada, criou o perfil Cientista Espírita, onde abordava temas como saúde mental, ansiedade, depressão e principalmente o luto. A Gabi, inclusive, dedicou-se bastante ao processo do luto durante e depois da pandemia de Covid-19, quando tantos perderam seus entes queridos e entraram no processo de deterioração mental, que requer muitos cuidados e atenção. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar com a Gabriela Mullet. A Gabi, deixa eu ver se a Gabi já está aí. Gente, peraí, que hoje eu troquei. Vocês viram aqui, ó, que eu troquei hoje a iluminação. Tem só uma coisinha assim pequenininha aqui, tá vendo? Normalmente era uma coisona grande assim, que era a luz, né? A luz. Estou aprendendo, gente. Afinal, a espiritualidade ensina que a gente tem que evoluir, né? Então, vamos lá. Eu gosto de brincar com vocês. Olha aqui, a Gabi já está aqui. Você entrou. E sempre eu fico chamando a pessoa. Às vezes demora um pouquinho, eu fico aqui no blá, blá, blá. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, tudo Prazer. bem, e você? Tudo bem, prazer receber você. Antes de mais nada, quero Prazer. agradecer a sua presença e você ter aceito o nosso convite. Deixa, a minha cabeça está cortando demais. A minha também. Essa hora do ajuste é fogo, né? Porque ela É, está ali pequenininha para caber a cabeça da gente. verdade. Bem, ô, Gabi, posso chamar você de Gabi? Antes de mais nada, só para eu poder chamar você pelo nome certo, é Gabriela Mullet que fala? Isso, Gabriela Mullet. Isso. Sei! Na verdade, foi a minha produtora, a Gleice, que me sugeriu, que eu falei, me fala o nome dela, que eu não posso falar o nome dela errado, pega mal. Aí ela falou, deve ser Mullet. Eu falei, então tá, chiquérrimo. Bom, mas Gabi, vamos lá. Quando é que você decidiu que a psicologia era o curso ao qual você queria se dedicar e como você conectou a psicologia com a espiritualidade? Uhum. Leila, antes de mais nada, eu queria realmente agradecer muito o convite, lembrar do Júlio também, né, por ter Sim, ele fez a nossa me... conexão. Exatamente. E antes de responder também, eu queria falar uma coisa que se eu não falar, eu vou Ah, receber bronca. Porque ah. meus pais gostam muito de você. E eu Oh, queria muito que você pudesse mandar um beijo para eles eu mando? antes. Como é o nome deles? É Gilzepa e Hélio. Giusepa e Hélio. Eles estão Hélio. assistindo. Giusepa e Hélio, assistam a gente aqui. Vou entrevistar a filhota de vocês, tá? Um beijo, obrigada pelo carinho, viu? E vamos embora, vamos na nossa Vamos entrevista que a embora. sua filha vai brilhar aqui, pelo visto. Bom, vamos lá. A psicologia, na verdade, eu tenho essa certeza desde os meus 15 anos, né? Eu lembro que eu expus pela primeira vez que eu queria fazer psicologia numa conversa que eu estava tendo com a minha mãe, dentro do carro, a caminho do colégio. E eu expus para ela, mãe, quero fazer psicologia, porque eu tinha acabado de entrar no ensino médio, estava ainda pensando que curso que eu ia prestar para fazer o Enem, né? Uhum. Porque estava nesse negócio de Enem. Então, eu escolhi a psicologia aos 15 anos, mas na realidade, desde muito pequenininha, eu sempre tive a certeza de que a área da saúde era a minha área, né? Eu sempre tive essa certeza. Eu acho que se eu pudesse, eu faria qualquer faculdade da área da saúde, porque me Você acha que fascina. você foi inspirada? Você foi inspirada a isso desde nova? Acho que sim. Acho que sim, porque desde pequena eu sempre percebi a minha vocação para cuidar do próximo, sempre.
Então, eu lembro que nas aulas de biologia, por exemplo, do colégio, eu me fascinava, principalmente quando era parte do corpo humano, doenças, sistemas. Me fascinava como que a homeostase, né, do corpo, o equilíbrio do corpo funciona de uma forma tão interligada, né? Que qualquer coisinha já, de certa forma, desequilibrava o corpo. Então, me fascinava muito o corpo humano. E até então, na época, eu só tinha a consciência do corpo biológico, né? Aí depois eu fui conhecer a doutrina espírita, esse corpo espiritual, o corpo psicológico, né? Corpo social. E a espiritualidade, na realidade, na minha vida, eu particularmente, eu tenho um conceito muito mais ampliado do que seria espiritualidade, né? Porque as pessoas atribuem muita espiritualidade necessariamente religião. Eu, particularmente, acredito que eu sempre tive... eu sempre fui atrás do acesso da minha espiritualidade desde pequena. Né? Eu entendo muito a espiritualidade como o acesso a algo que me deu significado, que me deu sentido, algo que me dá um motor para eu agir diante da vida, das circunstâncias e situações que me surgem diante da vida. E que eu vejo a religião apenas como um desses instrumentos de acesso à minha espiritualidade. Eu vejo muito... Você conseguiu conectar a psicologia, né, material, quer dizer, o estudo da mente e tal, com aquele estudo interior, né? E isso foi difícil para você? Não foi difícil para mim, porque eu particularmente, eu enxergo muito nos outros. Eu não preciso de uma instituição religiosa propriamente dita para eu enxergar Deus. Eu sempre falo que na minha profissão, atendendo os meus pacientes, ouvindo o sofrimento deles, as angústias e a forma como eles procuram esse auxílio, eu posso ver Deus neles, eu posso ver a bondade, eu posso ver essa ânsia de querer evoluir. Então, eu enxergo a espiritualidade para além da religião. Mas se eu for levar em conta a religião como esse acesso, eu cresci na Igreja Católica, né? Eu nasci na Igreja Católica, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, catequese, primeira comunhão, crisma, tudo isso, né? E engraçado que na mesma época que eu descobri que eu queria fazer psicologia, eu me distanciei, né, da Igreja Católica, da instituição Igreja Católica. Porque naquele momento eu tinha muitos questionamentos que até então a Igreja Católica não me respondia. E eu acho que o principal questionamento que eu tinha naquele momento era por que Deus, né, que diziam para mim que era o ser soberanamente bom e justo, porque Deus, sendo este ser, de certa forma, condenaria um filho dele ao inferno eterno sem o direito de reparar os erros. Esse era, assim, o meu maior questionamento naquele momento. E eu não encontrei resposta dentro da instituição católica. Então, eu decidi me afastar naquele momento, mas sempre acreditando em Deus, né? Sempre acreditando na bondade como meio de evolução das pessoas. Então, eu só fui, de fato, conhecer a doutrina espírita com 18 anos, na verdade, né? Por conta de alguns acontecimentos que me surgiram na vida desses 3 anos que eu fiquei distante, né, de uma instituição religiosa. E eu sabia que meu pai frequentava um centro espírita, né? Foi até curioso como eu descobri, porque eu era pequena, eu vi um cartão assim de sessão pública, eu não entendia nada. E aí eu falei para ele, eu expus para ele, falei, pai, eu quero conhecer, né? Quero saber como é que é, mas eu morrendo de medo, né? Pai, eu vou ver alguma coisa? Eu vou ver algum espírito? Sempre assim, né? Quando a pessoa não conhece, já pensa que vai ver um fantasma, né? Aquela coisa, Exatamente. até aquele mito, né? Quando a pessoa não tem Exatamente. conhecimento, principalmente quando é jovem, né? Muito jovem. Pois é. Então, eu fui assim mesmo por uma necessidade que eu tinha dentro do meu coração de não me aproximar de Deus, mas eu acho que é, de certa forma, um caminho mais rápido, uma instituição religiosa, da gente se aproximar de Deus, né? Dar um norte. E eu senti isso muito forte no meu coração naquele momento, por todos os acontecimentos que estavam me surgindo. Então, por vontade própria mesmo, sem ninguém me obrigar, me pedir, me sugerir nada,
eu decidi entrar na doutrina espírita, né? Conhecer, na verdade, eu fui assistir uma sessão pública com meu pai. E o que, na realidade, me fez permanecer ali foi porque no primeiro dia que eu vi, né, a sessão pública, falaram que tinha um coral naquele centro espírita. E eu sou louca por cantar. Qualquer coisa que eu Aí faço... você já se incorporou ao coral. Sim. Né? Entrei no coral. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo parte do coral, estava fazendo parte da juventude, estava fazendo parte do teatro, né, do corpo cênico Rodrigues de Oliveira, que é onde eu fazia parte. E eu não larguei mais, né? Já estou há 6 anos dentro da doutrina espírita. Você já teve alguma manifestação espírita? Você é médium? Você já teve alguma coisa que você tenha sentido, que tenha cada vez mais te colocado próxima da doutrina espírita? Eu nunca tive nenhuma mediunidade de forma explícita, né? Nunca vi. Graças a Deus eu nunca vi, que eu morro de medo. Mas eu tenho muita intuição mesmo, assim. E eu tenho bastante sonhos. Uma vez eu sonhei com um amigo meu que faleceu já. E ali ele estava pedindo auxílio, né? De alguma forma. E eu entendi, eu compreendi ali a mensagem que ele queria me passar. E então, eu coloquei o nome dele na prece. Mas eu não tenho nenhuma mediunidade muito ostensiva, não. Realmente é mais a intuição mesmo. A intuição. Agora, Gabi, você que abraçou, né, a psicologia, que não deixa de ser uma ciência, você não acha que a espiritualidade é cada vez mais próxima da ciência? Quer dizer, as duas andam juntas, porque você falou sobre religiosidade. Porque hoje a espiritualidade nem é tão vista como religião. Né? O espiritismo, eventualmente, em algumas seitas afro e tal, e o próprio kardecismo, mas nem o kardecismo é visto como religião. Né? Eu acho que a espiritualidade hoje está sendo mais vista como ciência. Você acha que a proximidade está cada vez maior? Sim. Dos dois, espiritualidade e ciência? Sim, com certeza. Inclusive, esse é uma teoria dentro da psicologia que se chama logoterapia, que é muito utilizada. É a busca da espiritualidade, no caso, esse sentido, esse significado da vida para pessoas que não mais encontram, seja por um motivo de saúde, de doença, seja por perdas que essa pessoa teve e que, de certa forma, perde, né, esse sentido de vida. Então, a logoterapia é justamente esse tipo de tratamento. Foi desenvolvida por um psiquiatra e até um livro que se chama Em Busca de Sentido, o nome do psiquiatra é Viktor Frankl. Eu realmente recomendo muito esse livro. E ele ali conta, né, a experiência dele a partir de 4 campos de concentração que ele passou e de todas as experiências que ele teve, né, nessa situação e de observações que ele teve de outras pessoas. E ele observou assim que obviamente, traumas ficaram nessas pessoas, consequências psicológicas ficaram nessas pessoas. E que aquelas que ainda encontravam um sentido na vida, seja a profissão, seja a família, seja qualquer outra coisa, essa pessoa ela conseguia continuar apesar dos traumas. E muitas outras que não encontravam esse sentido sucumbiam. Então, ele desenvolveu, né, essa teoria chamada logoterapia. Então, certamente, a espiritualidade ela é, hoje em dia, muito usada dentro da ciência da psicologia como forma de tratamento. Agora, a gente colocou um tema aqui em evidência, que é o luto, né? Que é realmente muito difícil. Todos nós já perdemos alguém muito querido, né? E que ficamos ali como se estivéssemos, né, sem chão, né? E sentindo aquele sofrimento, aquela coisa e tal. Agora, quais são os estágios do luto aos quais nós devemos estar atentos para não evoluir para algo mais sério em relação à nossa saúde mental? Essa pergunta, eu adoro essa pergunta, porque a gente vai entrar na parte dos mitos, né, do luto. Eu não sei se alguém aqui, ou até você mesma, Leila, já ouviu falar das fases do luto, né, que é muito disseminado. Olha, eu já passei, né? Recentemente passei, porque a minha mãe se foi de Covid, né? Ano passado, em 2021, com 100 anos, pensa. Só o Covid para levar ela, porque ela estava lúcida, não tinha nada e, infelizmente, se foi. Bom, mas eu realmente não tenho conhecimento, mas eu acho que provavelmente eu já senti, não só por ela, mas, enfim, por outras pessoas também. A gente sente que realmente tem estágios, mas eu não sei nominar esses estágios. Por isso que eu estou te perguntando isso, porque eu acho que tem, né, uma diferença, né?
Você vai primeiro aquele impacto, depois você parece que a coisa piora, né? Não sei, a gente fica meio perdido. Aí eu queria que você Sim, explicasse isso pra gente. com certeza. As pessoas, elas têm uma mania, vamos dizer assim, de limitar e de colocar em caixinhas como que cada pessoa sente determinada coisa. No caso do luto, por exemplo. Eu perguntei, né, se alguém aqui, ou se você já ouviu falar das fases de luto, porque é uma teoria muito disseminada. A tais das 5 fases do luto. Quais seriam? Negação, depressão, barganha, depressão e aceitação. Só que o problema é que essa teoria ela é relacionada a uma escritora, uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, num livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. Nesse livro, ela fala dos 5 estágios do morrer em pacientes que estavam em processo ativo de morte. Então, eram pacientes que já estavam em estado terminal e você observa, né, que existem determinados padrões de comportamento que são seguidos em pessoas que estão em estágio ativo de morte, que vão morrer. Só que nesse livro ela não menciona o luto em si. Só que, infelizmente, foi retirado esses 5 estágios do morrer como 5 fases do luto, colocando em caixinha a forma correta que as pessoas devem sentir o luto, né? Então, essas fases do luto é um mito completo, né? Porque o que eu digo é que não são 5 fases do luto. A gente pode sentir muitas coisas diante do luto, né? E os fatores que influenciam como a gente vai sentir o luto são diversos. São diversos. Primeiro que a gente precisa entender o que é luto, né? Porque necessariamente a gente atribui o luto à perda de uma pessoa apenas. Uhum. Mas, na verdade, o luto está ligado não só à morte de uma pessoa, mas a qualquer ruptura de um vínculo afetivo com alguma pessoa ou com algum objeto, né? Então, por exemplo, não é só morte de uma pessoa, é também término de relacionamento, perda de emprego, mudança de cidade, passagem da infância para a adolescência, por exemplo, perda de rotina. Então, o luto é algo muito mais amplo do que Então, rupturas do seu momento. No momento que você está vivendo, de repente você tem uma ruptura de casamento, de amizade, de tudo. Né? Você Exatamente. está perdido ali por alguma ruptura, é isso? Exatamente. Algo que você tem um vínculo, que você tem um afeto, e por algum motivo, seja qual for, por alguma doença, ou por alguma quebra de expectativa, ou por uma pandemia, porque a gente perdeu nossa rotina por conta da pandemia. Então, qualquer coisa que a gente tem um vínculo e tem uma perda, tem uma ruptura, a gente se enluta, a gente fica enlutado. Só que o fator que vai influenciar em como eu vou reagir diante do luto não é o mesmo para cada indivíduo da Terra hoje encarnado, né? Os fatores que influenciam como eu vou reagir é diferente da Leila, que é diferente do que todo mundo aqui. Então, a gente precisa levar em conta muitos aspectos. Quem morreu, o que foi perdido, qual o tipo de vínculo que eu tinha com aquele objeto, com aquela pessoa que morreu, eu perdi. Qual é o significado que essa perda tem para mim? Porque não necessariamente a morte de um pai, por exemplo, é só a morte de um pai. Mas se esse pai era um provedor, é a minha perda financeira, é a perda da dinâmica da minha família. Então tem que sempre haver uma readaptação muito grande a nível prático quando a gente perde alguma coisa ou alguém. Fora outros fatores, a cultura que a gente está inserido. A gente vive numa cultura ocidental. Né? Se a gente for, por exemplo, no Japão, o modo como eles lidam com a morte é completamente diferente do modo como a gente reage, né? A nossa religião também influencia muito como a gente reage. Por exemplo, o catolicismo tem o ritual de missa de 7º dia, por exemplo, né? Nós espíritas acreditamos em reencarnação. Então, isso vai influenciar bastante em como a gente reage diante do luto. Você usa a espiritualidade, por exemplo, com um paciente seu que você esteja acompanhando o luto, que você esteja, enfim, que foi procurar você exatamente num processo de luto, seja ele por qualquer ruptura, né? Ou não, psicologicamente a pessoa tenha ficado abalada. Você usa também a espiritualidade na ajuda da cura dessa pessoa, ou, enfim, deixar essa pessoa menos deprimida
e com mais foco na vida e com mais esperança e tal. Você usa a espiritualidade? Sim, já usei. Tem um paciente que eu sempre me recordo dele, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele foi o primeiro paciente que eu tive a primeira experiência de usar na prática os meus conhecimentos nesse tema. E ele era um paciente idoso, né? Ele já veio a falecer, mas ele é um paciente idoso que tinha passado por muitas perdas na vida dele. Ele perdeu a esposa, né? Mas ele perdeu a esposa de que forma? Ele adoeceu de um câncer, ele entrou em coma, e nesse momento que ele estava em coma, a esposa adoeceu e faleceu. Então, ele não teve a oportunidade de se despedir da esposa, ele não encontrou espaço para conversar sobre os sentimentos dele, porque os filhos impediam que ele falasse, né? Que é o que muita gente vê na nossa sociedade. Ai, que coisa mórbida, não quero falar sobre isso. Esquece isso, já passou, né? Supera e tal, e a pessoa não tem aquela palavra de carinho, né? Não tem aquele momento, né? Para dar aquele apoio e tal. Eu entendo isso. Exato. Então, naquele momento, eu me utilizei de estratégias de busca de sentido, porque diante de todas as perdas que ele teve, não só da esposa, as próprias perdas da doença, câncer também limitou ele fisicamente, então já era uma perda, né? A não legitimação, né? A não validação dos outros, do sentimento dele também era uma perda. Então eu me utilizei bastante, né? Do uso da espiritualidade, da busca de sentido para ele. Nós pegamos memórias dele do passado, nós colocamos na caixinha como foi o casamento dele, como foi o processo de ter os filhos, a gente trouxe todas as memórias para ele relembrar, para ele ter o espaço para ele falar sobre a perda dele, né? Infelizmente, durante o tratamento, né, ele veio a falecer, e aí já não é mais o luto dele, é também o luto dos familiares, né? Dos familiares. E o meu, como psicóloga, porque querendo ou não, sendo meu paciente, a gente também cria um vínculo. Se apega, né? Se apega, porque você quer ver aquela pessoa superar aquele problema, né? Você acaba se apegando, não tem jeito. Por mais profissional que você seja, né? Agora, Gabi, muitas pessoas falam que depressão e algumas doenças mentais têm as suas causas na espiritualidade. Até culpam Deus por isso. Agora, o que na verdade é um engano. E aí, como mostrar que, mesmo tendo fé, algumas coisas devem ser tratadas por profissionais capacitados, como você, psicóloga, ou até um psiquiatra. Como é que você convence a pessoa a se tratar? Primeiro, eu acho que é importante dizer que depressão, você dizer que depressão é falta de Deus, é você primeiro não ter um conhecimento aprofundado das causas da depressão, né? Porque depressão pode ter causas diversas, como até neuroquímicas, por exemplo, né? Uma produção de neurotransmissor do humor não bem feita, pode ter causas ambientais, como traumas, vivências. Então, você colocar a responsabilidade de uma pessoa, a falta de Deus, é você culpabilizar a pessoa a algo que, né? Ela não tem culpa, né? Não tem responsabilidade, né? Então, você atribuir isso à falta de Deus é uma crueldade. E não é porque a gente é religioso, não é porque a gente tem uma religião que a gente está imune, né, de sentir algo. Eu lembro sempre nesse caso do padre Fábio de Mello, que há pouco tempo expôs, sendo padre... Expôs em público, exato. Né, que tem depressão. Então, eu realmente queria entender por que as pessoas acreditam que ter uma religião é nos deixar imunes de certas situações na nossa vida, né? É um certo apego à religião como uma forma de armadura a não ter que vivenciar determinadas situações na nossa vida. Não, pode falar. Eu ia entrar, mas agora eu prefiro que você termine, porque essa pergunta aqui talvez puxe uma outra coisa. Então é melhor você terminar o seu raciocínio aí. Vai. Não, tudo bem. Não, mas eu queria entender por que as pessoas acreditam que ser espírita é ser especial nesse ponto, né? Por quê? Então, eu acho que, primeiro... Porque a pessoa tem um dom, né? Porque, de repente, a pessoa tem uma proximidade com um outro lado que é tão misterioso. Então, a pessoa que não tem muito... E todos nós somos médios, né? Já dizia Kardec, já dizia Chico Xavier, já diziam todos esses grandes mestres do espiritismo, da espiritualidade. Mas é que tem pessoas que têm mais aflorada a sensibilidade do que outras. E essas outras que não têm tanta, queriam muito ter para poder acreditar, para poder, de repente, sair até de uma tristeza,
ter uma conformação maior por ter perdido alguém, né? Pode acontecer isso, não acontece? Pois é, mas ter uma religião não nos impede de passar por situações que não são necessárias para o nosso aprendizado, Sim, com né? certeza. E a religião é um instrumento para nos fortalecer diante das situações da vida, das aprendizagens que nos são necessárias, e não nos deixar imune por sermos determinada religião. Então, eu acho que é primeiro nós compreendermos que a busca do profissional de saúde não é sinônimo de inferioridade, de fragilidade, nem de loucura. Porque ainda atribui-se muito a busca de psiquiatra, psicólogo, não, eu não vou procurar porque eu não sou louco. Você acha que ainda existe um preconceito das pessoas? Muito. Muito. Principalmente, eu acho que está melhorando, porque até pouco tempo era muito disseminado o discurso de eu não preciso de psicólogo, meu psicólogo era um cinto e eu estou muito bem, obrigada. Eu já ouvi isso bastante. Já ouvi isso bastante. Chinelo, cinto, a bolsa. Pois é. Mas eu acho que graças a Deus a gente está tendo mais abertura para falar desses temas hoje em dia e entender que como a mente ela comanda o corpo, né? Que não está dissociado a mente do corpo, que ela é a principal a motorista, né, do nosso corpo. Então, primeiro entender isso, que não está associado a essas três coisas, é compreender que autocuidado não é você apenas ir numa sessão pública, apenas você ir numa missa, num culto, ou ir ao médico quando está gripado, né? Mas entender justamente essa importância de que a mente comanda o corpo e que a gente, às vezes, precisa desse auxílio profissional, justamente porque essa pessoa ela está capacitada a, de certa forma, enxergar de fora aquele problema que você não consegue ter total lucidez porque você está muito inundado na sua dor e no seu sofrimento. Então, ter esse auxílio temporário, às vezes, é necessário para que no futuro a gente possa andar com as nossas próprias pernas. Né? Verdade. Agora, nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, um assunto bastante polêmico, né? O Setembro Amarelo. Como você é especialista e espírita, o que você diz a respeito das pessoas que chegam ao ponto de estarem em tanto sofrimento que tiram a própria vida, o que o espiritismo fala sobre isso, e você, como psicóloga, também. Quero a sua opinião de como você, como profissional da mente, né, você consegue chegar ao ponto de convencer uma pessoa de que ela precisa viver. Uhum. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender que suicídio não é causa. O suicídio é consequência de muitos fatores. Eu acho que a gente primeiro precisa ter isso em mente, né? Dentro do espiritismo, né, a gente encontra, sim, muitas literaturas sobre o tema, mas em sua maioria a gente encontra literaturas voltadas para as circunstâncias que o espírito que fez o ato do suicídio se encontra nesse momento. Sim. Eu, Gabriela, e não falo como espírita, falo como psicóloga nesse momento. Eu, Gabriela, psicóloga, não acho muito acolhedor o modo como muitas pessoas dentro do movimento espírita abordam sobre esse tema. Uhum. Porque quando a gente fala de saúde, né, no caso, né, a gente fala de saúde mental. Eu, particularmente, acredito que a gente não precisa dissociar a saúde mental de saúde. A gente está falando de saúde no geral. Justamente porque a mente e o corpo estão interligados. E o que seria saúde? Né? A gente precisa entender o que é saúde. E eu sei que a OMS ela traz para a gente um conceito de que saúde é o mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Né? Quem aqui já esteve no mais completo bem-estar? Acho que ninguém. Né? Não. Então, sempre tem uma coisinha que incomoda e tal. E aquela coisinha que incomoda às vezes pode se transformar numa coisa muito maior. Sem que a pessoa sinta. Quando a pessoa acorda, vê que não tem saída, não é verdade? Exatamente. Então, esse conceito é muito tópico,
né, até certo ponto. E quando a gente fala de saúde, né, e aí interligando com a prevenção ao suicídio, a gente precisa ter uma ideia mais prática do que é saúde e do que acontece na nossa sociedade, que são fatores que impactam na nossa saúde. Por exemplo, essa pessoa ela tem um prato de comida todo dia para comer? Ela tem onde morar? Ela é julgada por ser quem ela é? Ela sofre preconceito, intolerância? Ela tem um emprego digno? Então, a gente precisa falar mais a nível prático, né? Também quando a gente fala de saúde mental. Porque quando a gente fala de suicídio, focando como se fosse a consequência, a gente lida com as situações que hoje a gente precisa alterar e evoluir na nossa sociedade. Porque apesar de sermos, sim, espíritos imortais, hoje nós estamos aqui encarnados e vivemos numa sociedade que precisa evoluir e que também é fator de adoecimento para a gente, muitas vezes, né? Então, por isso que eu, particularmente, como psicóloga, acredito que lidar com esse tema, focando apenas nas consequências espirituais, não são muito acolhedoras para quem está em sofrimento. E principalmente, e acho que a gente esquece muito dessas pessoas, que são os familiares que aqui ficaram, que são sobreviventes do suicídio, né? De familiares que perderam seus entes por suicídio. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente também tem que falar de uma coisa que não é muito falada, que é a pós-venção. O que é pós-venção? Pós-venção é qualquer ato de auxílio àquela pessoa sobrevivente ao suicídio. Tanto as pessoas que perderam seus entes, quanto aqueles que tentaram e não tiveram êxito, né, no ato. Porque serve também como uma forma de prevenção. A gente precisa também ajudar essas pessoas que estão em sofrimento, né? Então, eu acho que a gente precisa mais focar, né, a nível prático na nossa sociedade, de fatores que culminam nesse desespero e nessa desesperança, do que propriamente e apenas nas consequências espirituais do ato do suicídio. Você acha que nós estamos passando por um período, porque você ouve muita notícia de que aumentou muito o número de suicídios em todo o mundo, né? Você acha que isso é decorrente exatamente desse momento tão difícil de guerra, de pandemia, de falta de comida, de injustiça social? Você acha que isso são fatores que estão cada vez contribuindo mais para que as pessoas não queiram mais viver? Eu não sei se eu posso fechar uma resposta de sim, é isso. Acredito que cada caso é sempre um caso. Mas ter a consciência de que esses fatores são adoecedores, isso certamente. Certamente. Porque a gente vende muito uma ideia de um certo equilíbrio forçado e de uma certa utopia da sociedade que a gente vive, até próprio dentro do movimento espírita. A gente fala muito sobre essas questões num aspecto muito mais com eufemismo, muito mais bonitinho, ao invés de entrar de fato no que está causando o sofrimento para aquela pessoa. A gente encontra muito, principalmente nesse mês. Precisamos falar de saúde mental, precisamos falar de depressão. E, em compensação, nos outros 11 meses, a gente vê exploração. A gente vê não abertura para falar sobre temas como luto, por exemplo, que são causas de sofrimento muito grandes, principalmente nesse momento agora de diversas perdas que a gente teve. Então, acredito sim que a gente precisa repensar de que forma que a gente está lidando dentro do movimento espírita ou como sociedade em si, de que forma que a gente está lidando tanto com o acolhimento quanto com a oportunidade do outro de falar sobre seus sentimentos e sobre seus sofrimentos. Agora, eu vejo que muita gente, não muita gente, mas algumas pessoas já confundiram depressão com tristeza, né? A depressão é uma coisa muito mais complicada, porque às vezes é uma coisa inerente à pessoa. A pessoa não precisa nem ter razão, né? Nenhuma razão aparente, né? Existe algum gatilho, não sei, médico, mental, que a pessoa tem alguma falta de alguma substância que provoca a depressão. E a tristeza é a tristeza com alguma causa. E eu vejo que às vezes a pessoa confunde um pouco isso.
Diz assim, eu estou tão deprimida, quando na verdade não está deprimida, ela está triste por alguma razão, né? Porque a depressão, acho que a pessoa nem fala que ela está deprimida, porque ela já está tão arrasada que eu acho que ela nem consegue falar isso, ou eu estou errada. Às vezes pode falar, né? Porque assim, a gente tem uma ideia muito estigmatizada de que depressão é necessariamente uma pessoa que está isolada na cama, chorando, aos prantos E e no não é. desespero. Não é. E tem vários níveis, né, também de depressão, não é isso? Exatamente, exatamente. Se eu falasse que eu tenho depressão, você acreditaria? Não. Eu tenho. Você tem? Eu tenho depressão. Você tem? Eu tenho depressão e eu sou psicóloga. E eu sou espírita, né? Então é algo que Mas como qualquer é um... essa coisa de você dizer assim, como é que você tem certeza que você tem depressão? O que que você sente para dizer que você tem depressão? Para você saber que você tem depressão, você precisa, né, de certa forma assim, né? Eu tenho depressão, você tem que ter um Sim. diagnóstico, né? Um diagnóstico de um psiquiatra. Mas existem padrões de comportamento que você pode observar, né? Qual a diferença entre tristeza e depressão? Pô, tem dias que realmente a gente está cansado, de saco cheio, não quer trabalhar, não quer fazer. Óbvio, isso é normal, né? Uhum. Mas o que eu sempre falo é que existem padrões de comportamento que aquela pessoa tinha. Então, aquela pessoa era uma pessoa animada, era uma pessoa ativa, era uma pessoa que gostava de sair, de fazer muitas coisas. E existe uma alteração No naquele comportamento. padrão de comportamento que ela tinha de forma significativa e que até prejudica alguma dimensão da vida dela. Então, ela deixa de ir para o trabalho, ela deixa de sair com os amigos, ela deixa de conviver, né? Então, não existe uma... quando aparecer esse comportamento, significa depressão. Não tem como, porque aí a gente volta até o tema do luto, né? Não tem como a gente colocar numa caixinha reações de transtornos, por exemplo, né? Porque a gente precisa identificar qual é o histórico daquela pessoa, como é que ela era, né? Informações passadas para a gente entender que nesse momento ela se encontra num quadro depressivo e aí a gente vai ter que ter uma avaliação de qual é o nível, a intensidade que se encontra nesse momento, né? E como é que você descobriu que tinha depressão? Agora eu vou começar a perguntar. Posso perguntar isso ou é alguma Claro, inconveniência? claro, não. Não, porque é interessante, porque as pessoas que estão ouvindo a gente, de repente, vão assim, peraí, eu sinto a mesma coisa. E aí, de repente, pode procurar um profissional. Porque eu acho que nessa hora, quando você sente que algo está errado com você, acho que só um profissional para chegar para você e dizer, dar o diagnóstico, não é isso? Uhum. Assim, eu sendo da área, obviamente eu não posso me autodiagnosticar, não, eu tenho isso. Mas eu Você observava que desconfiou. desconfiava, né? Mas existia um evento que foi um estopim para mim, que foi a perda da minha filhinha canina, né? E que é um luto. E que é um luto extremamente não reconhecido e totalmente deslegitimado na nossa sociedade, né? E eu já ouvi, mas era só um cachorro. Ah, compra outro, Era né? um cachorro? Era um cachorro, minha filhinha canina, era um É, cachorro, uma porque cachorra. eu tenho a minha aqui, não posso nem pensar em perder. Nem Pois é, pensar. Eu fico desesperada. Que ela pois é a é. minha filha também. Você E eu, falou eu, isso agora, eu fiquei arrepiada. Você falou cachorro, eu me identifiquei prontamente com você, porque eu também tenho uma. eu tenho E, até meu aqui, Deus, ó. a gente só de pensar. Oh, Deixa ela do meu ladinho aqui. ela tá com você. Ela tá. Mas foi uma perda abrupta, foi uma perda que eu não esperava, né? E a gente volta, né, ao tema de como se deu a perda, que tipo de vínculo que eu tinha com aquele objeto ou ser que perdi, tudo Sim. isso levado em conta. E foi num momento assim, né, muito agudo. A gente estava no auge da pandemia. Eu lembro que logo após que eu perdi ela, minha mãe pegou Covid. Então foi assim, uma coisa atrás Momento da outra. difícil, né? Momento muito difícil. Fora as outras perdas, né? A própria rotina, eu precisei ter que parar abruptamente minha rotina. Eu estava começando a estagiar, né? Assim, numa área que eu amava, e eu tive que parar tudo e me reinventar. Isolamento, né? Isolamento, né? Que a pessoa fica Isolamento, isolada, né? Fica na solidão, mesmo você tendo pessoas em volta, você se sente presa, né? Não tem como você sair de casa, aquilo aí dá um certo desespero, né? bastante. Então, eu comecei a reparar que o meu padrão foi mudando. Eu já não mais tinha vontade de levantar da minha cama. Eu ficava, realmente tinha muita vontade de chorar, né? Eu não mais tinha vontade de fazer as coisas que anteriormente eu gostava de fazer.
né? Então eu comecei a perder o gosto por aquilo que eu anteriormente gostava de fazer. Comecei a me distanciar de certos amigos, assim, e eles percebiam, né? Tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. Eu lembro que até eles, no off, tentaram conversar entre si para me dar um novo cachorrinho, né? Numa Peraí, que eu tentativa tô com a minha aqui. A minha tá chamando aqui que ela quer subir, ó. Aqui, ó. Olha ela aqui. Ai, aqui, ó. Ela quer ficar comigo o tempo Ah, todo. como é que é o nome dela? É Lara. Ai, que linda! Linda. A tia lá. Dá um beijinho, beijinho. Ela fica aqui Ah, do meu lá. lado o tempo todo, querendo daqui a pouco começar a latir. Porque assim, escuta o barulho, começa a latir, aí não posso deixar ela aqui, mas eu vou deixar, vou dar uma colher de chá. Mas fala, desculpa ter interrompido aqui Não, por causa não, da que Lara. isso. Eu, como cachorro, né? Algumas pessoas realmente não entendem, né? Ah, Que eu entendo. era, Eu era, entendo era o primeiro completamente. serzinho que eu dava bom dia na hora que acordava e o último que eu dava boa noite antes de Ela não dormir, dormia né? com você, não? Não dormia, não? Não, ela era enorme, não dava Ah, ela era grande. Não, porque a minha dorme. Ah, é muito Dorme e gostoso. fica toda alinhada comigo. E se ela não está, eu sinto falta. Né? Entendeu? Então a É gente. muito. Isso é complicado, é uma relação muito complicada. As pessoas que não têm e não têm o mesmo sentimento pelos bichinhos não conseguem entender esse amor que a gente tem por eles, né? Pois é, É uma coisa muito particular, né? pois é. E eu não. Eu encontrei acolhimento em muitos lugares, mas em outros, muitos não, né? E tive até uma experiência que foi num grupo de suporte ao luto, um grupo espírita de suporte ao luto, né? Eu lembro que eu encontrei e falei, nossa, que maravilha! Tudo que eu preciso é espírita e é luto, né? E aí eu fui participar desse grupo, né? E eu lembro que eu falei, né, contei da minha história, do que eu tava, da perda que eu tive, do que eu estudava, né? Porque ali era um espaço para a gente, né, se abrir mesmo de acolhimento sem Sim. julgamento. E infelizmente ali eu me senti, como é que eu posso dizer a palavra? Confrontada tanto com a minha fé quanto com a minha profissão naquele momento. Pelo tipo de argumento que eu ouvi, né? Eu reparei que as pessoas ali também falavam das suas experiências. E eu lembro que teve um dia que uma moça, né, que estava ali, que ela tinha perdido o marido por Covid na época, né? E ali com ela dois filhos. E ali ela falou que do sofrimento dela. E aí a facilitadora virou e falou: Ah, mas você tem que pensar que você perdeu um e ele perdeu três. Fiquei, gente. Menina, deixa eu botar aqui, Aí, porque peraí que está acabando aqui a minha bateria. Espera um minutinho, deixa eu botar aqui. Ainda nada como fazer ao vivo, né? Pronto, quem sabe faz ao vivo. Oba! Aqui a bateria estava acabando. Quando eu olho assim, você começou a falar e de repente a bateria low battery. Eu falei, pronto, é agora, vai sair do ar. Né? Então, aí não tem jeito, né? Acho que ao vivo vai ter que carregar a bateria para a gente não perder o papo. Mas vai, não, com desculpa. certeza. Não, nada. Mas eu lembro que eu ouvi né, isso que ela falou. E eu acho que eu não sei se é um defeito meu, alguma coisa do tipo, mas às vezes eu não sei ficar calada quando eu ouço algumas coisas que me incomodam, Tá principalmente muito nesse bem, tema. mas muito bem. Você ficar calado, você Principalmente nesse engasga. tema. Não pode. Nossa! Não Então eu falei, pode. caramba. Não pode. Eu falei, caramba, eu não sabia que a gente estava numa competição de quem sofre mais. Eu não Uhum. sabia disso, né? E Gente, que ali, loucura. né? E ali eu ouvi dela que ela era também estudante de psicologia e ela falou: mas o esclarecimento tem que vir. Você vai receber profissionais, você vai receber pacientes, né? Com essa demanda, o esclarecimento tem que vir. Eu falei, ali naquele momento eu me senti de certa forma até uma culpa de sentir o que eu estava sentindo por eu ser espírita e por ser, né, na época estudante de psicologia. É uma Mas na total realidade, falta de acolhimento, né? Total falta de acolhimento, de compreensão, de generosidade, né? pois é, Exatamente no lugar onde você mais espera receber isso. Isso pode acontecer, claro. Não existe a pois é. perfeição, né? Não existe a perfeição. Mas eu imagino como você deve ter se sentido. Pois é, ali eu cheguei à conclusão de que não é porque somos espíritas, e aí eu sou espírita também, mas a conclusão que cheguei não é porque somos espíritas que nós estamos preparados ou sabendo como acolher uma pessoa em sofrimento.
Ali me ligou um alerta, né, de que muitas vezes a gente impõe a nossa própria verdade frente aos sentimentos dos outros e coloca como se houvesse certo e errado no sentir, né? E não existe certo e errado no sentir. Sentimentos são sentimentos. Verdade. Agora, conversamos sobre tantas coisas. Eu queria que, antes de a gente encerrar a nossa entrevista, você deixasse uma mensagem para as pessoas, você que fala tão bem desses assuntos da alma, do corpo e da alma e da cabecinha das pessoas, cuida da cabecinha das pessoas. Qual a mensagem que você deixaria para quem está assistindo a gente aqui? A gente falou muito sobre luto, né? A gente falou muito sobre a transitoriedade da vida. E eu lembro que, enquanto eu estava pensando, né, como trazer uma palavra de conforto, eu lembrei de uma frase que eu li num livro que se chama Amor e Perda, do Colin Parkes. E ele fala que é a transitoriedade da vida que engrandece o amor. E aí, em contrapartida, eu encontrei um outro texto que menciona que no momento que a gente se depara de forma consciente e frequente com a finitude, a gente pode se paralisar. E eu falei, caramba, um engrandece o amor e o outro pode me paralisar. A conclusão que eu chego é que, apesar, né, de sabermos que tudo é finito na vida, que a transitoriedade é uma certeza na nossa vida, em tudo que existe, tanto nós, pessoas que amamos ou qualquer coisa da nossa vida, a gente precisa utilizar disso a favor próprio. Como assim? Eu não sei quando eu vou morrer, eu não sei quando quem eu amo vai morrer, ou quando qualquer situação o qual eu tenha hoje eu possa perder. Então, a gente precisa buscar hoje a nossa qualidade de vida. A gente precisa hoje intensificar os vínculos que a gente tem com quem a gente ama, porque a gente não sabe, né, quando pode acabar. Então, eu acho que é essa a ideia que eu trago quando eu falo desses temas, porque eu tento trazer de forma mais leve possível. Porque muitos falam que nossa, que morbidez falar sobre isso. Eu, pelo contrário, eu vejo como uma extrema lucidez conversarmos sobre isso, expormos sobre nossos sentimentos diante disso, porque nós temos necessidade, a gente não percebe, ou percebe, e continua tratando como Tem medo, né? Tem medo de encarar a realidade, medo de sofrer por antecipação, só de pensar em que um dia tudo isso aqui vai mudar, a gente vai mudar de plano, né? Exatamente. E tudo fica para trás, né? Exatamente. Então, como tudo é transitório, o sofrimento também. Então, acho que a gente nunca deve perder procurar um auxílio quando necessário, tanto a nível espiritual quanto a nível profissional, né? De um profissional de saúde, porque o tratamento deve andar sempre de mãos dadas, nunca só um, nunca só outro, porque a gente não é só um ser... o outro, né? Exatamente. Porque a gente não é só um ser espiritual, a gente está encarnado, então a gente é um ser físico, psíquico, social e espiritual também. Então a gente tem que ter o cuidado em todas essas dimensões da nossa vida. Então acho que é essa palavra de conforto que eu trago na noite de hoje. Querida, muito obrigada. Olha aqui, Larinha vai de você também. Ali, ó. Linda! Encontrou uma titia que gosta também do filhinha de 4 patas, né? Aí, Linda! Beijinho, né? Beijo, Querida, Lara. muito obrigada. Um beijo aí para os seus pais, né? Que gostam de mim e tudo. Olha que legal, é tão bom a gente saber. E quando eu fazia jornal, né? Trabalhava em televisão, muito tempo atrás. Eu digo que é quase uma reencarnação passada de tanto tempo que faz. Mas tudo bem, legal a gente ter recordações, né? Eu acho que a vida é isso que a gente leva, né? A vida, na verdade, é assim, como é? A gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, Exato. Tudo isso fez parte e me fez chegar até aqui. Aí, outro dia, conversando com alguém, eu falei, meu Deus do céu, conversar com alguém assim, ao vivo, era impossível na minha época. Não existia isso. Não existia a gente ver a pessoa pelo telefone. Isso, para mim, era coisa de, sabe, os Jetsons, aquele desenho animado, os Jetsons. Sim. E quando eu era pequena, eu dizia assim, meu Deus, olha só, ano 2000, isso, será que eu chego até lá? E aí eu pensava, eu no ano 2000 vou estar com 46 anos, como eu vou estar velha? E hoje eu estou com 65, então em 2022, quer dizer, como as coisas, né? A gente vai evoluindo e nem sabe, né? Então a vida é maravilhosa, né? A gente tem que aproveitá-la exatamente como você disse, né? Assim, da melhor maneira possível. Então, por isso, fica aqui
o meu beijo para o seu papai e para sua mamãe, meu agradecimento ao carinho deles, tá? E para você também, depois a gente volta mais para conversar mais coisas, na hora que você quiser, esse espaço está aqui aberto para você. Enfim, estamos aqui. Assim, quanto ao seu Instagram, você continua naquele projeto? Tem um projeto, né, que você fez que eu li aqui no início? Sim, Cientista Espírita. Como é o nome? Cientista Espírita. Isso. Você continua com esse Instagram? Eu dei uma pausa nele porque ou eu continuava ou eu terminava a faculdade. Agora que eu terminei... Mas aí como é que as pessoas como é que as pessoas entram em contato com você? Seria legal você deixar o seu Instagram aqui. Sim, com certeza. Lá, esse aqui é o meu pessoal, né? Mas lá eu ainda tenho acesso e de vez em quando eu recebo mensagens, podem me mandar um DM por lá. Qual é o endereço? Vamos repetir o endereço aqui, que o pessoal gosta de saber, tudo mastigadinho. Você quer escrever aí? Vou escrever, pode deixar. Então é @cientista espírita. Foi? Foi. Pronto. Aí, ótimo. Então é isso, gente. Ó, se quiserem falar com a Gabi, entre em contato com ela, que ela vai estar sempre aí disposta a ajudar vocês, principalmente no momento desse, né, em que a gente precisa tanto de ajuda, de pessoas amigas, né, que eu acho que a melhor coisa é você ter com quem contar nos momentos mais difíceis, que você quer se abrir, e nem sempre você encontra, né, um ombro amigo para chorar. Eu sei que é antiga essa expressão, mas é muito verdadeira. Exatamente, exatamente. É necessário a gente saber que existe alguém do nosso lado sem julgar, que a gente É pode verdade. ter. Isso é o mais importante. Eu acho que você ter alguém que não te julgue é o início da cura, né? Exato. Porque aí você se sente acolhido, né? Você se sentir discriminado, a pessoa te julgando, te olhando assim, já é frescura, tal. Aí, minha filha, não tem jeito. Querida? Exatamente. Muito obrigada. Beijão para você, você é linda, parabéns, que legal. Obrigada. Você tem 24 anos, né? Que legal ver uma menina tão jovem, já com tanto conhecimento e com tanto, enfim, com tanta sabedoria aí da vida, né? Obrigada. Tá bom? Tá bom, beijão, muito obrigada, querida. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Entre Nós. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, querida. Beijo. Até a próxima.